Boa tarde a todos. Boa tarde. Declaro aberta a 159ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à chamada dos vereadores. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos em nome da excelentíssima senhora presidente, Suelene Almeida, também os demais colegas, vereadores, público que vai nos acompanhar aí pelo Facebook da Câmara e também boa tarde aos servidores dessa casa. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, presente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, presente. Miriam Guimarães, presente. Sidnei Constantini, presente. E Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder na leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 158ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 13 dias do mês de outubro de 2020, às 15 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa. Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro Silva, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães, Sidnei Constantini e Suelene Almeida. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e solicitou à secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinado pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou para a segunda parte com a ordem do dia, compreendendo: a. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 036/2020, que desafeta imóvel da qualidade de bem público para uso especial e autoriza a alienação e dá outras providências. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei 036/2020 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 13 dias do mês de outubro de 2020. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 044/2020. Projeto de lei 044/2020. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2020. Lei número 2.285, de 28 de novembro de 2019. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar na Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2020, no valor de R$ 66.290, de acordo com as seguintes classificações. Órgão 02, Prefeitura Municipal, Unidade 0210, Fundo Municipal de Saúde, Função 10, Saúde, Subfunção 301, Atenção Básica, Programa 0020, Promoção à Saúde de Qualidade, Atividade 2028, Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública, Coronavírus. Natureza da despesa, 31.9004. Contratação por tempo determinado. Valor, R$ 4.500. Destinação, Covid, número 154, o código. Órgão 02, Prefeitura Municipal, Unidade 0210, Fundo Municipal de Saúde,
função 10, saúde, subfunção 301, atenção básica, programa 0020, promoção à saúde de qualidade, atividade 2028, enfrentamento da emergência de saúde pública, coronavírus. Natureza da despesa, 31.90.11, vencimentos e vantagens fixas. Valor, R$ 38.500. Destinação, Covid 154. Órgão 02, Prefeitura Municipal, unidade 0210, Fundo Municipal de Saúde, função 10, saúde, subfunção 301, atenção básica, programa 0020, promoção à saúde de qualidade, atividade 2028, enfrentamento da emergência de saúde pública, coronavírus. Natureza da despesa, 31.90.13, obrigações patronais. Valor, R$ 13.560. Destinação, Covid 154. Órgão 02, Prefeitura Municipal, unidade 0210, Fundo Municipal de Saúde, função 10, saúde, subfunção 301, atenção básica, programa 0020, promoção à saúde de qualidade, atividade 2028, enfrentamento da emergência de saúde pública, coronavírus. Natureza da despesa, 33.90.30, material de consumo. Valor, R$ 9.730. DR, Covid 154. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar como fonte de recursos a abertura dos referidos créditos suplementares, o excesso de arrecadação de que se trata o artigo 1º dessa lei, conforme estabelece o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320, de 64. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito, 9 de outubro de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Acompanhe aí a metodologia do impacto orçamentário e financeiro. Declaração da verificação da estimativa do impacto orçamentário e financeiro e a justificativa. Assunto via projeto de lei, serviço, Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a essa egrégia casa projeto de lei que visa atender às necessidades de nosso município. O presente projeto de lei tem como escopo de solicitar autorização legislativa para abrir crédito suplementar para as dotações da atividade do enfrentamento da emergência da saúde pública, coronavírus, para as ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de coronavírus, fortalecimento da APS e para gestão de pré-natal e puerpério, referente às portarias número 22/2020, 2358/2020 e 2405/2020, do Ministério da Saúde, no valor de R$ 66.290, sendo necessária tal alteração para adequar a Lei Orçamentária Anual à LOA de 2020, Lei 2.285, de 28 de novembro de 2019. Sendo que só se cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 9 de outubro de 2020, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Excelentíssima Senhora Suelene Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei número 044/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhora Presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a quem pode nos acompanhar posteriormente pela gravação da nossa própria Câmara Municipal de Bueno Brandão. Crédito suplementar no valor de R$ 66.290. Contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais e, por último, material de consumo no valor de R$ 9.730. O restante é para pagamento de pessoal, né? De uma forma mais simplista, resumindo.
Não há como contestar, né? Não há como ficar contestando, até porque é crédito suplementar, excesso de arrecadação. Contudo, depois nós vamos ver a questão da tomada de contas do ano de 2018, e lá eu explano mais sobre, mais próximo o assunto, mais a fundo o assunto. Voto de maneira até, para ser bem sincero, voto até de uma maneira contrariada esse projeto, porque a ordem do dia foi alterada em cima do início da reunião, né? Mas, se tratando de um assunto já recorrente entre nós edis, entre nós vereadores, né, que é crédito suplementar, e tratando também que é de Covid-19, SARS-CoV-2, abertura de crédito, pagamento de obrigações patronais, contratação por tempo determinado, vejo que, apesar de não gostar desse tipo de atitude, não achar que seja o melhor caminho, mas o objetivo faz-se mais importante que o respeito ao tempo mínimo do regimento, né? Projeto de lei ordinária. Portanto, voto, não vou pedir vista do projeto, não vou fazer óbice ao projeto, e eu votarei nos termos colocados em sua redação. Com a palavra o vereador. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Também vou votar a favor, mas só uma dúvida aqui. Esse recurso é para esse de 4.500 para contratação por tempo determinado. Não sei, houve contratação de pessoal? Ou esse recurso ele pode pagar já os funcionários que estão em atividade? Uma dúvida. Vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais e material de consumo, tudo bem. Mas esses 3 itens, gostaria que os senhores me explicassem, mas se não houve contratação, ele pode ser utilizado para pagar a folha de pagamento de quem já está em atividade? Uma parte, por gentileza. Sendo que ele veio para contratação? Sim, uma parte, por gentileza. Sim. A Lei Complementar Federal 173, né, de 27 de maio de 2020, não permite o aumento de despesa, conforme está no declarador de ordenador da despesa. A própria declaração fala que não tem aumento no percentual. Tem aí a estimativa do impacto orçamentário financeiro e depois tem a declaração do ordenador da despesa. E fala que não vai ter aumento no percentual de despesa. Nesse caso, esse valor pode ser utilizado para pagar aqueles funcionários que já se encontram no quadro de pessoal. Até porque a prefeitura não pode fazer novas contratações por força da Lei Complementar número 173 de 2020. Prefeitura e órgão legislativo também é bom deixar, né? E bem esclarecido para a população nesse sentido. Então ele pode utilizar esse valor, por exemplo, de R$ 4.500, que é o quadro 1, para pagamento de contratação por tempo determinado. Ou seja, se as pessoas já estão lá, quer dizer que trata-se de contratação. Não é quer dizer que precisa contratar novas pessoas. Aliás, não pode contratar, né? É contratar, né, e responder perante a justiça à afronta à Lei Complementar 173. Agora, nós devemos lembrar também que a Lei Complementar 173, ela menciona que pode substituir, né, pelo outro. Exatamente. Ocorreu a vacância de cargo, de função, você pode fazer a substituição. Agora, vamos supor, tem 100 pessoas. Até a aprovação da Lei Complementar 173, 100 pessoas no quadro de pessoal. Você não pode terminar o ano, por exemplo, com 103. Aí houve contratação, porque houve um aumento de despesa. Agora, substituição, saiu uma pessoa do quadro, abriu, tem outra vacância. Você pode substituir. Então é bom deixar bem claro, a prefeitura contratou. Aí tem que ver se não teve ali
uma demissão Pronto, que geralmente celular, não ocorre, ou a que geralmente é mais viável a exoneração, né? Porque a legislação traz a diferença entre demissão e exoneração. A demissão é por procedimento administrativo. A exoneração ou é por escolha do próprio gestor ou do próprio funcionário. Pode Entendeu? haver. Então, ocorreu a vacância, pode ocorrer a contratação. Agora, não pode ter o aumento da despesa, principalmente com contratação de pessoas. É bom deixar bem claro que a lei complementar rege nesse sentido. Até 2021. Só completando. 2022. Marcos. Desculpa interrompê-la, me perdoe. A lei complementar ela vigora até 31 de dezembro de 2021. A 173. 2021. 2021. Ela só pode ter novas contratações a partir de 1º de janeiro de 2022. A não ser que aconteça que você acabou de explicar. A não ser que ocorra a vacância de cargos ou funções. Sim. Só completando aqui, finalizando, né? Eu entendo sim, e realmente tem a lei, né? E que não pode haver contratação, né? Para o ano de 2021. Mas um caso de... Faça favor de desligar, então. Até perdi o raciocínio aqui. Só concluindo aqui. A questão, assim, por exemplo, nosso município não teve assim, o pico, né, o número de levados, nem sobrecarregou no caso, o nosso hospital. Graças a Deus não teve isso. Mas estados e municípios que houve, né, um número assim, de ocupação de leitos muito, muito alto, realmente teve o recurso destinado para os estados e municípios e sim poderia contratar por tempo determinado, por causa da pandemia. Nosso município, graças a Deus, não ocorreu isso de superlotar o hospital e muito menos os leitos, né? Então, o nosso município foi né, graças a Deus não teve isso. Mas estados e municípios que houve, né, principalmente estados que teve um número aí de ocupação de leitos muito grande, teve sim, teve o recurso do Covid e teve que contratar sim. Então, né, há exceções quanto à lei. Sim. Em relação à lei. Sim. Mas é só mesmo um questionamento, se era realmente para pagar os funcionários que estão em atividade ou houve, né, porque não houve contratação. O meu posicionamento era esse, mas tudo bem. Obrigada. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, permissão para fazer o uso do Palácio Sentado? Concedido. Boa tarde, senhor presidente, Boa tarde. componente da mesa diretora, demais vereadores, funcionários desta casa e público que vai nos seguir pelas redes sociais e também pela gravação da Câmara. Bom, eu também vou votar a favor desse projeto, que é um projeto que acabei de falar agora há pouco aqui, que nós estamos num ano atípico, né, devido ao coronavírus. A gente viu aqui, para enfrentamento da saúde pública, o coronavírus e a contratação por tempo determinado. Tempo determinado, assim, os agentes humanitários já são contratados por tempo determinado. Né? Eles têm lá o contrato deles, então, assim, não é nova contratação. E também aqui, o restante seria na parte de das vantagens fixas, né, vencimentos também aqui já de pessoal que já está contratado ou até efetivados, né? Sim. E também aqui as partes patronais, que infelizmente eles vão ter que pagar, porque se não pagar, você não consegue CND, o município mais de frente. Né? E também a enfrentamento das emergências e material de consumo, que também é 9.730 e que realmente está precisando aí, está adquirindo por isso esses recursos. Agora, quanto ao problema da contratação referente à lei, ela diz, os hospitais podem contratar, né? Mas no caso do hospital de Bueno Brandão, com a colocação da vereadora Cláudia, o hospital é uma instituição privada, né? Aí já não é contratação público, né?
Aí a contratação seria lá, mas sim, só que nosso hospital também ele foi descredenciado no coronavírus. Ele deixou de ser aqui o atendimento coronavírus no nosso hospital, né? Então, é só no hospital regional, né? E Ouro Fino, né? Mais Ouro Fino e o hospital regional. Qualquer um dos dois poderiam estar contratando, porque são instituições privadas, né? Não é público. Aqui seria, a lei determina no funcionalismo público municipal, né? Então, aí os hospitais eles estão livres para contratar ou não. Tanto é que o hospital aqui contratou enfermeira, contratou motorista, entendeu? Mas é porque é instituição privada e com dinheiro público, né, da emenda parlamentar de 200 mil, até do deputado Dimas Fabiano, que veio para média e alta complexidade, né? Contratou uma enfermeira para acompanhar todos as transferências, contratou mais motorista, né? Agora aqui a lei se trata de funcionalismo público municipal, que o hospital ele não é caso municipal, né? Entendeu? Né? Só para deixar claro que, mas contratou lá, não podia, não. Então, é nesse sentido que eu queria fazer essa observação. Meu voto é a favor do projeto. Senhor vereador, permite uma Pois parte? A gente deve lembrar sobre a questão quando a gente fala agente comunitário de saúde, ou agente de endemias, principalmente o agente comunitário de saúde, né? Com o agente de endemias, na nossa lei municipal, a gente tem o cargo efetivo. Ele tem uma contratação por tempo determinado, contudo, ele passa por um processo seletivo. Sim. Isso é importante, né? Não é da forma, por exemplo, que é integrado um funcionário de assessoria, de chefia, de diretoria, que aí são cargos de confiança, funções de confiança, né? Melhor dizendo. Então, é diferente. Agora, a legislação, a Lei Complementar 203, ela permite que o órgão público, no enfrentamento da pandemia, conforme os números, ele possa também contratar. Eu vou citar um exemplo, o Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, Minas Gerais, os hospitais de campanha. Né? Os hospitais de campanha foram abertos e mantidos com o dinheiro público. Né? E lá houveram inúmeras contratações para manter os hospitais de campanha abertos. E aí está todas essas ações da Polícia Federal rastreando as corrupções. Melhor, a corrupção, né? Corrupção é uma só. Né? Perdoe-me aqui o erro. Então, mas é possível. Agora, um município igual o nosso, que graças a Deus manteve-se dentro da estabilidade, não houve aquele inchaço. Né? Eu penso que, como gestor público, é um risco fazer contratações nesse sentido. Usar a emergência, que a meu ver não houve essa emergência, graças a Deus, não houve essa emergência. Usar o termo emergência para fazer contratações. Isso pode ser muito questionado. Tá? Penso dessa forma. Mas que a Lei Complementar 273, na área da saúde, ela permite a exceção, ela permite. O que ela não permite é para situações fora da área da saúde e ainda não contemplados no combate ao Covid-19, ao SARS-CoV-2. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 044/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 044/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Desculpa. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantini. Sim. O projeto de resolução número 040... Projeto de lei. 044. O projeto de lei número 044/2020 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. 8. A senhora Chama não a votou. Jéssica aqui para mim, por favor. Mas é que foi aqui, ó. Jéssica, faz favor para mim. Era o projeto de lei número 044, né? Olha,
Posso começar para a gente fazer a coisa certa? Que eu me perdi aqui, tá? Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Limissá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de lei número 044/2020 foi aprovado de primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária da moção número 006/2020 da vereadora Suelene Almeida. Aprova as contas? Resolução. Meu tá sim. Resolução 006. Ô, Jéssica, faz favor. Projeto de resolução número 006. 006. Aí já vai direto na moção. Aqui o de lei, 44, que foi. Então. Aqui a votação, a senhora pulou. Aqui a resolução. Desculpa, tá? Leitura pela secretária do projeto de resolução número 006/2020. Projeto de resolução 006/2020. Aprova as contas do prefeito municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, exercício de 2018. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, em nome do povo que representa, aprovou e sua mesa diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do prefeito municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, no exercício de 2018. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 14 dias do mês de setembro de 2020. José Raimundo de Castro, presidente. Diego Luiz Casalotti, vice-presidente. Sidnei Constantini, membro efetivo. Justificativa. O presente projeto de resolução tem como objetivo de aprovar a prestação de contas referente ao exercício de 2018 do prefeito municipal. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pelo processo número 107-1725, analisou e emitiu parecer prévio em anexo pela aprovação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. Conforme o artigo 35 do inciso 7º da Lei Orgânica, é competência privativa da Câmara Municipal deliberar sobre as contas do prefeito municipal no prazo máximo de 60 dias. Transcorrido o prazo acima mencionado, sem a deliberação da Câmara Municipal, as contas serão consideradas aprovadas de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme artigo 35, inciso 7º, a linha B da Lei Orgânica. Nesses termos, contamos com a compreensão dos nobres edis para aprovação do presente projeto. José Raimundo de Castro, presidente. Diego Luiz Casalotti, vice-presidente. Sidnei Constantini, membro efetivo. Pessoal daí, vocês querem que faça a leitura da prestação de contas? Não precisa nada. Não precisa nada. Então, é isso. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de resolução número 006/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de resolução? Senhora presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A prestação de contas do ano de 2018 do Executivo Municipal traz algumas peculiaridades que, inclusive, cabem a nós, representantes da Câmara Municipal. Na primeira folha, a segunda Câmara, né, está ali 20 de fevereiro de 2020, quando olhamos o item 1, mostra-se elevado o percentual de 30% para a suplementação de dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual
por descaracterizar o orçamento público, que é instrumento de planejamento, organização e controle das ações governamentais. Item 2. Afasta-se irregularidade relativa à abertura de créditos adicionais sem recursos disponíveis, caso não haja efetivação. Caso não haja a efetivação da realização da despesa. Isso é importante depois da vírgula. Parecer prévio. Aliás, melhor o item 4. Compete aos gestores adotar providências para viabilizar o cumprimento das metas estabelecidas no nosso Plano Nacional de Educação. Aí ele se referiu ao Plano Nacional, mas nós temos aí, por obediência, o Plano Municipal de Educação. Parecer prévio. Emitir parecer prévio pela aprovação das contas anuais da responsabilidade do senhor Silvio Antônio Félix, prefeito municipal de Bueno Brandão. Aí vem os conselheiros. Cláudio Terrão, Gilberto Diniz e o conselheiro presidente Vanderlei Ávila, que votaram pela aprovação das contas no ano de 2018. Vamos ao relatório nas notas taquigráficas. Item 2.1.1 dos créditos adicionais. Aí vem o parágrafo primeiro, aí a gente vai lá no parágrafo segundo, que tem uma chamada de atenção importante. Inclusive, passa muito por nós na Câmara, inclusive a gente acabou de votar o projeto de lei 044/2020 aqui. Todavia, foram abertos créditos suplementares e especiais sem recursos disponíveis no valor de R$ 772.808,03, com base em excesso de arrecadação, e R$ 833.110 e outros 30 centavos, com base no superávit financeiro, contrariando o disposto no artigo 43 da Lei Complementar 4.320 de 1964, concomitante com o parágrafo 1 do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000. Próximo parágrafo. Entretanto, segundo o estudo técnico, as despesas não foram empenhadas. Por isso que eu chamei a atenção posterior à vírgula lá atrás, do item 2 da primeira folha. Conforme demonstrado na coluna despesa empenhada sem recursos, não comprometendo o equilíbrio da execução orçamentária, a razão pela qual foi afastado o apontamento que está no parágrafo 1º. E aí poderíamos ter uma irregularidade se tivesse sido empenhado esses créditos, um ou ambos. Mas como não foram abertos, mas não foram empenhados. Vamos. Repasse à Câmara Municipal dos limites constitucionais e legais. Item 2.2.1, repasse à Câmara. O valor máximo de repasse à Câmara frente ao orçamento é de 7%. Ficou em 4,08%. Ou bem dizer, 3% a menos. Está dentro do estabelecido, muito dentro do estabelecido, melhor dizendo. Manutenção e desenvolvimento do ensino. Foi aplicado o percentual de 30,67%, sendo que o mínimo exigido é de 25%. Isso é importante relatar. Ações e serviços públicos de saúde. Aplicou-se 26,47%, sendo que o mínimo exigido é 15%. Isso a gente vê muito aí nas 3 prestações de contas, nas audiências públicas que chegam aqui por força de lei complementar 101. Despesas com o pessoal por poder. Quando eu li o 51,81%, eu fiquei preocupado. Aí eu já pulei para a próxima página. Por poder, Aí a gente pega lá o próximo parágrafo, Poder Executivo, 48,89% da receita corrente líquida. Ficou muito próximo dos 49%, que é o limite prudencial que o próprio Tribunal de Contas indica. Ficou ali muito próximo. Mas ele não mencionou nada sobre o assunto. Falou que está dentro do parâmetro. E o Poder Legislativo aplicou 2,92% da receita corrente líquida, daquilo que lhe é permitido. Muito abaixo também dos, se não me engano, 6% do que é permitido, 5% do que é permitido. Isso. Agora vem o item 2.4, que é o Plano Nacional de Educação, que eu convirjo para o Plano Municipal de Educação.
O primeiro parágrafo refere o item 1 do artigo 2º da Ordem de Serviço Conjunta 01/2019, que essa ordem de serviço conjunta foi do controle interno da Prefeitura. A universalização da educação infantil na pré-escola, né, que são aquelas crianças de 4 e 5 anos, né, porque a creche é de 0 a 3 anos. Até o ano de 2016, a ação prevista na meta 1 do Plano Nacional e também no nosso Plano Municipal de Educação, também está na meta 1, universalização do estudo fundamental, a unidade técnica apurou que o município cumpriu 65,69%. A nossa lei, que é a Lei 2.163, ela alterou o Plano Municipal de Educação, ela menciona 100%. 100%. Mas aí nós temos uma questão que aí eu não sei mensurar até onde isso só tem um impacto, com a nova decisão do STF, que as crianças nascidas até 31 de março podem ingressar na escola, pode não estar contemplando um número maior nesse percentual, porque essa decisão é recente, ela é por volta do ano de 2018. Tanto é que o Departamento de Educação relata esse assunto, que o ano que vem pode haver um ingresso maior de crianças na pré-escola por causa dessa decisão do STF. Porque antes era até 30 de junho ou 31 de julho. E aí eles decidiram que crianças só podem ingressar quando completam 4 anos até 31 de março. Caso contrário, não podem. Aí eles têm que completar os 4 anos posteriores para entrar no ano subsequente. Talvez aí esteja um pouco defasado nesse sentido. Aqui não é uma defesa em prol de ninguém, apenas uma constatação pelo que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Uma outra questão interessante que eu vejo no piso nacional, no parágrafo 2º, próximo, né? No que tange o item 2 do artigo 2º da nota tal, da ordem de serviço, referente à oferta de creches, não houve menção por parte do município, porque a creche não está pronta. Isso daí não está na incumbência do município, e sim do governo federal, que já que é um plano do governo, é uma construção por recurso do governo federal. Uma outra questão que fala no próximo parágrafo é o piso salarial nacional, de padrão incorreto por causa de casas decimais posterior à vírgula. Aí eu fui a procurar as informações. O nosso município paga o salário base para os professores de R$ 1.731,74 a cada 24 horas. O piso nacional dos professores, do magistério, é de R$ 2.886,24 por 40 horas semanais. Ou seja, se a gente fazer essa conta dividindo por 40 horas semanais, não pelo total do mês, eu dividir numa semana, dá o valor exato, igual, de R$ 72,15. Tanto no piso municipal, quanto no piso nacional. Ou seja, o município, nesse sentido, vem cumprindo o piso nacional. Mas o município paga R$ 1.731,74 para os professores. E o piso nacional é R$ 2.886,24. Contudo, nossos professores, na lei complementar 1.590, tem carga horária de 24. E o piso nacional é uma carga horária para 40 horas. Então, tem que fazer aí a proporção. Então, as informações podem ter sido de forma incorreta. Contudo, o salário está obedecendo o piso nacional dos professores. Essa informação é importante. E para encerrar da minha parte, até porque o tempo também está se esgotando, de acordo com o estudo técnico na atividade de gestão municipal, nós avançamos. Saímos de 2017 de nota C e passamos para 2018 nota B, que é efetivo. Isso a gente tem que, também mencionar. Obrigado. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Só fazer outra palavra sentada? Concedido. Só complementando as colocações do vereador Marcos, eu gostaria de fazer faço as suas palavras as minhas, porque realmente é o que está no relatório, é isso que a gente acabou entendendo aqui. Eu só queria fazer uma observação, que é o seguinte, na primeira página, item 1,
mostra-se elevado o percentual de 30% para suplementação de dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual por descaracterizar o orçamento público, que é instrumento de planejamento organizado e controle de ações governamentais. Até neste exercício eu tinha apresentado a emenda de 25% e depois veio para cá para a gente aumentar 5%, né? Foi para 30%. Bom, tudo bem, mas a minha colocação não é a respeito disso. Na de 2017, que não foi obedecido os 25%, não teve nenhuma observação. Mas que a observação que eu quero fazer é o seguinte, que cada cabeça é uma sentença. Na prestação de conta de 2017, o mesmo tribunal, ele disse o seguinte, ó, desta forma, entendemos que a autorização da execução dos créditos suplementares em percentuais acima de 30% desfigura o planejamento. Veja bem, lá em 2015, o mesmo tribunal achava que acima de 30% desfigurava. Aqui ele já está dizendo que no percentual de 30% já... Ó, né, nós trabalhamos muito isso aqui. A vereadora Cláudia estava, a Suelênia, a Lena, né? O vereador Antônio Marques e eu. Trabalhamos muito nesse sentido aqui, para a gente tirar essas observações nessas prestações de contas, né? Tanto é que o doutor Gustavo já estava, acho que até com a minha emenda pronta para o orçamento que teve que nós votar. E veio com 30% e já estou apresentando a emenda de 25%, que é o que preconiza a lei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, nisso aqui também, para não recorrer no que acontecia ano passado. 55%, 60%, 70%, né? E foi chamada a atenção muito desta casa de lei aqui devido a isso. Foi um exercício que der 100%. Né? Agora você veja bem, com 30% ele já está nos chamando a atenção. E lá em 2015 ele disse que acima de 30%. Então, quem analisa, pensa, né? E vai mudando, dia a dia vai mudando. Então, nesse sentido, que até está dentro dos 30%, não foi questionado nada a respeito disso aqui, foi só uma alerta, né? E essa alerta também que eu estou fazendo, desta forma que lá atrás era acima de 30% e agora 30% e já estão achando que é. Então, cada vez eles estão apertando mais o cinto. Só para a gente também, a hora que nós for votar o orçamento, né, a gente observar isso, para não cometermos isso aqui, que na próxima prestação de contas não sendo chamando a atenção aí desta Câmara devido aí a excesso de suplementação. Aí o meu voto também é favorável. Senhor vereador, Pois não. uma parte, por gentileza. Nós devemos lembrar que esse ano 2018, nós aprovamos na lei orçamentária daquele ano 25%. Se não me engano, eu não lembro se veio no orçamento ou foi emenda de Vossa Senhoria. Então, e nós aprovamos o orçamento, a suplementação, me desculpem a falha, a suplementação de até 25% do valor global do orçamento de 2018. Contudo, devemos lembrar que o Executivo nos enviou, no final do ano, mais 5% para a suplementação, porque senão serviços essenciais do município iriam travar, iriam parar, correndo inclusive o risco do não pagamento dos servidores. Eu me lembro na oportunidade que eu mencionei o assunto, falei, entre não conduzir serviços essenciais ou não pagar servidores, nós devemos correr o risco, eu penso correr o risco de ter a chamada atenção do Tribunal de Contas. Inclusive, a matéria é um pouco discutível, porque o Tribunal de Contas menciona 25%, o Ministério Público de Contas menciona 30%, já mencionei isso aqui né, algumas reiteradas vezes. Né? Então, agora, o que a gente tem que pensar, e o Executivo também tem que trabalhar inclusive a nossa nota aqui, se nós olharmos, C+, 2015, C, 2016, C, 2017 e B, 2018. E isso, essa melhoria na nossa nota, no índice de gestão municipal, está muito relacionado ao cumprimento das prioridades. Um dos principais medidores é o cumprimento das prioridades. E se cumpre as prioridades, você tem um bom orçamento, você tem uma boa lei orçamentária, você tem um bom planejamento. Então, o município, nesse sentido, ele tem que pensar muito bem o que manda para nós aprovarmos, para que o planejamento que está dentro da LDO, que está dentro da LOA, seja cumprido o mais próximo possível, para melhorarmos ainda mais esse índice de gestão municipal de qualidade, né? E que não precise
abrirmos mais percentual de crédito suplementar frente que a prova no segundo semestre. Né? No início ou no final do segundo semestre, dentro da lei orçamentária anual. Ou seja, como que uma coisa está relacionada com a outra? No mesmo ano que tivemos que ceder mais 5% de crédito suplementar, nós recebemos uma nota positiva. Mas aí, a nossa sorte é que isso foi no final do ano. Precisou de 5% mais no final do ano. Porque se o planejamento fosse ainda mais desfigurado, ou faltasse planejamento, talvez os 5% não seria suficiente até o final do ano. E aí sim, aí a nossa Câmara Municipal teria a atenção chamada de forma mais elevada. Então, é isso que eu falo. Né? O gestor municipal tem que ter ali, criar as suas prioridades. E ali, né, é claro que aí nós devemos lembrar, graças a Deus surge uma emenda parlamentar de R$1 milhão, por exemplo, que não está contemplado nenhum daquelas dotações orçamentárias, nenhum daqueles programas veiculados na lei orçamentária. Não. Aí não tem muito o que fazer. Aí desfigura um pouco o planejamento. Mas, né, cumprir quase à risca o que traz o orçamento. Porque aí a gente só vai elevando a nossa nota, melhorando a nossa nota também. Você concluiu, né? É a parte, então. O que o Antônio Marcos acabou de falar, são anos, por exemplo, de eleição municipal e eleição de deputado, né? Presidente, governador, senador. São anos atípicos que realmente cai muito recurso e recurso assim, que não estava previsto na lei orçamentária. Então, aí não tem o que fazer, né? Esses créditos suplementares não tem o que fazer. A gente não pode perder o recurso. Aí, por isso que tem o aumento, né, da porcentagem. Aí, caso venha o Legislativo está aprovando, não tem o que fazer. A gente, né, não pode deixar perder o recurso por causa, né, dessa porcentagem. Então, são anos atípicos, principalmente a eleição municipal e a eleição de deputados, governador, presidente. É o ano que vem muito recurso. Eu lembro lá em 2014 que veio até, a porcentagem foi para 55%, se eu não me engano, que foi um ano atípico também. Então, não tem o que fazer, né? A gente tem que aprovar. Mas essa ressalva, né, de não estar aprovando muito é importante por causa mesmo de não ter o puxão de orelha aí nas contas, na prestação de contas. Só concluindo, então, eu acho que temos aqui pelas colocações do Antônio Marcos, colocou desta forma, e também nós fomos chamados a atenção por causa dos 55%. Né? E, inclusive, está lá que essa prática não se repita. Então, esse trabalho que a Câmara veio fazendo, começou lá em 2013, 2014, só foi efetivado isso em 2017, que foi o primeiro ano que trabalhou com 25%. Né? Mas eu acho que isso valeu a pena devido a isso. Que a gente está vendo aqui o resultado desse trabalho. Né? Foi um plantio, uma semente semeada lá atrás, que hoje estamos colhendo esses frutos. E não tivemos, em momento algum aqui, de 2017 para cá, essa chamada de atenção. Né? E a gente tem que tomar muito esse cuidado, não ultrapassar aqui os 30%. Se nós tivéssemos ultrapassado os 30%, com certeza nós estaríamos lá com os mesmos alertas lá de 2014, 2013, 2008, 2010, né? Fui lá, aqui eu estou com de 2000, que aqui fala em 100%, teve um ano aqui que eles autorizaram 100%. Isso é um absurdo, né? Porque não tem cabimento você dar 100% de suplementação no orçamento. Quer dizer, a função do vereador fica onde? Os vereadores entregaram a sua finalidade de fiscalizar para o executivo. Né? Então, mas eu fico feliz em saber que realmente houve esse avanço e nós nos enquadramos. E graças a Deus, eu sempre dizia lá atrás, para que não se repita, né? Para que os futuros relatórios não venham com essa. Então, eu pego ele aqui desde 2002, aqui, que eu tenho eles e tal, e fico feliz em ver um relatório desta forma que nós aprovamos nessas condições. Né? Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de resolução número 006/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, projeto de resolução número 006/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim.
Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidney Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de resolução número 006/2020 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária da moção número 006/2020, da vereadora Suelene Almeida. Moção número 006/2020. A vereadora que essa subscreve requer que, após tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Anilton Marçal Brandão, ocorrido no dia 11 de outubro de 2020, no município de Bueno Brandão, Minas Gerais. Propõe ainda que na decisão da casa se dê conhecimento à família enlutada na pessoa de sua esposa, senhora Maria Clarete Ribeiro Brandão, residente na rua Professor Oscar Ramalho, número 60, Centro, Bueno Brandão, Minas Gerais. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 13 dias do mês de outubro de 2020. Vereadora Suelene Almeida, presidente da Câmara Municipal, 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, a moção número 006/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.